Olá, boa noite a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma live do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Queria agradecer em nome do festival e da equipe. Queria agradecer a Nayara. Bem-vinda, Nayara. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui. Tá, Quero poder estar presente. Falando... Com certeza, você vai estar presente logo aqui. Você estava aqui em São Paulo, né? Estava em São Paulo. Aí vai fazer agora 3 meses e meio que eu estou aqui de volta. Você voltou, você está no Pará, em Belém, né? Sim. Estou em Ananindeua, Belém, praticamente, mas não é Belém, é Tocantins. Mas voltei logo na hora que eu vi que a situação estava ficando esquisita. Falei, vou logo voltar lá para casa, né? Fez bem, para ficar com a família. Deixa eu ler rapidamente. Eu vou ler rapidamente uma rápida bio aqui, uma mini bio. Você é paraense, é educadora social, né? Eu acho que é bacana isso, né? Você começa como educadora social, falando na sua biografia. Eu também começo como educador, como professor. É uma fotógrafa humanista, também acho que depois você vai falar um pouco sobre isso, né? Referência ao querido Ripper, a essa linha de fotógrafos. É ativista LGBTQI+, e participa do coletivo Mamana. Atua no mercado fotográfico desde 2009. Nos últimos anos compreendeu a importância da representatividade e o cuidado que é necessário ao registrar uma história, buscando fazer reparações históricas, dando assim dignidade às pessoas e lugares que já foram reduzidos a um estereótipo. Queria começar perguntando, eu estava lendo, pesquisando, você é uma pessoa muito engajada em todas essas questões da que a gente vai conversar, mas você nem sempre teve esse engajamento, né? Não teve o que fez essa transformação, né? Quando foi, por que foi, o que aconteceu com você para você encontrar essa sua identidade? Pois é, eu lembro que eu me formei, assim que eu me interessei por fotografia, final de 2008, eu entrei na faculdade, passei no final de 2008, e aí quando eu adentro a faculdade, eu ainda era muito nova, assim, eu só entendia que eu precisava estar dentro da universidade e que eu precisava me formar. Até então eu não entendia muito a obrigatoriedade de ter um ensino superior ou qualquer coisa do tipo. Depois que eu me formei, eu fui fazer uma especialização no Rio, que eu não concluí, que foi em direção cinematográfica na Darcy Ribeiro, que eu queria mexer com cinema. Antes eu tinha um grande problema com a educação, detestava educação, assim, eu era horrível. Só que, na verdade, com o tempo eu entendi que eu era traumatizada com a educação, com o sistema de ensino. Então eu comecei a olhar para a educação, né? Com toda certeza, porque eu sempre fui um pouco danada, saca? Então, o espaço muito fechado dentro da sala de aula, para mim, era um local onde eu não me adequava muito. Qualquer coisa me desviava a minha atenção. E aí, quando eu me mudo para o Rio de Janeiro, até então, eu só tenho conhecimento, na verdade, sobre a minha sexualidade. Eu falei assim, eu sei que hétero eu não sou. Então, eu ainda estava definindo, né, direitinho quais eram os atravessamentos, o que era mesmo. E aí, quando eu me mudo para o Rio, eu descubro que eu sou uma mulher negra. Até então, eu vinha, desde a minha infância, naturalizando o discurso de que eu era morena, e para mim era ok dizer que eu era morena. Eu sabia que eu não era branca, mas também não queria ser negra. Eu tinha essa grande questão, assim, que em vários âmbitos da minha vida isso me levou a algumas situações, assim, ou porque eu não reconhecia algumas violências que eram racismos, ou, sei lá, porque eu acreditava na meritocracia, eu era uma bolsominion. Aí, quando simplesmente eu entendo que eu era uma mulher negra, eu falei, putz, se eu era racista, né? Porque eu fazia muita piadinha, assim, eu era a bolsominion, eu falava, é uma piadinha, não mata ninguém. Assim, eu era assim, bem... E, na verdade, eu era bem conformada, saca? E aí, quando eu fui para o Rio, e lá eu identifiquei isso, e eu me aproximei do feminismo, porque eu tinha uma companheira na época que foi me alertando muitas coisas. E aí eu comecei a entender as coisas
de uma outra perspectiva. Eu falei, putz, se eu era racista, é capaz de eu ter sido homofóbica. Em quais questões eu era homofóbica? Ou em que questões eu sou transfóbica? Então, eu comecei a repensar isso, comecei a fazer análise e terapia, porque existem muitos traumas na nossa criação, né? Então, eu precisava identificar o que fazia eu reproduzir essas violências. Precisava identificar, precisava fazer de que maneira eu deixaria de naturalizar essas coisas, né? E aí, quando eu volto para Belém, eu me aproximo desse feminismo que é daqui, que já muda um pouco do feminismo que acontece no Rio de Janeiro, porque mudam-se as demandas de acordo com que a gente vai se movimentando, né? Cada situação, cada região, cada pessoa é complexa. Então, eu fui começando a ver as coisas dessa maneira. E aí, quando eu chego aqui, eu começo a me aproximar de movimentos sociais, começo a entender que eu precisava ler e também que eu precisava ouvir muito mais. Nesse período, eu acredito que eu já tinha assim, uns 6 anos, 7 anos de fotografia, mas até então não acreditava que a minha fotografia mudava alguma coisa. E eu comecei a ouvir muito rap também, e eu ficava pensando assim, agora, se eu morrer hoje, daqui a 2 gerações vão esquecer de mim, e o que eu vou fazer? O que eu vou deixar, né? Para as pessoas que moram na minha rua ou para minha família, como é que eu vou querer ser lembrada, né? Era um pouco egocêntrico, mas depois eu fui desconstruindo essa ideia aí. E aí eu fui encontrando também o caminho da educação, porque eu tenho uma tia que é professora e ela sempre fala assim, tu já consegue dar aula de fotografia? Desde o início do curso. E aí eu falava assim, acho que eu consigo. Então eu dava introdução à fotografia dentro de um projeto chamado ProJovem, que era para adolescentes catadores de caranguejo. E aí eu era no interior, que tinha em São João da Ponta, um pouco distante daqui, mas eu me amarrava. Só que não tinham recursos para eu dar aula. E eu sempre quis dar aula de fotografia. Eu falava, eu não tenho material, como é que eu vou fazer uma câmera obscura? Então tudo tinha que ser do bolso. E eu lembro que esse processo aí era o processo que eu estava terminando o meu TCC. E nisso que eu estava entrando nessa questão assim, do TCC também, eu tinha reprovado um semestre inteiro, com todas as avaliações educacionais. Inteiro, João. Assim, eu era incompetente demais. Mas aí, depois, eu lembro que durante umas aulas eu defendi, eu falei, cara, o meu curso já era muito pequeno, que é o curso de artes visuais, então já tinham outras licenciaturas também na mesma sala que eu. E uma vez falaram uma ignorância lá, eu falei assim, putz, isso já entrou dentro de uma sala de aula? E aí eu passei a defender. Eu falei, como é que eu vou simplesmente educar meu aluno, pegar a atenção do meu aluno se eu não tenho nenhum pincel na sala de aula? E aí eu comecei a me reconhecer também nesses alunos que eram muito danados, e eu ficava vendo, putz, se fosse comigo, como é que a minha professora ia ter que fazer para ela pegar minha atenção? Então, para mim, a aula sempre deveria ser livre, assim, se tu quiser ficar sentado, tu vai ficar sentado, desde que tu esteja acompanhando aqui comigo, né? O feeling da aula, o teu comportamento, tudo, produzindo junto, né? Então, acredito que tem outras coisas que a gente precisa analisar nessas questões. Então, basicamente foi isso, só que dentro da educação, dentro dos movimentos sociais, eu comecei a perceber algumas demandas. Tanto porque eu sou uma mulher negra daqui, mesmo que seja de pele clara, eu tenho as interseccionalidades, tenho todas essas violências, tem o lance da minha sexualidade, tem o lance de eu ser descentralizada, porque eu não moro especificamente em Belém, eu moro em Ananindeua. Então, são pontos que eu preciso tocar, porque, querendo ou não, são pontos que me excluem de determinados eixos, assim. Então, por exemplo, para eu ser vista como fotógrafa aqui em Belém, eu demorei uns bons anos, porque até então existiam muitas resistências e muitas panelinhas. Então, ter que ocupar esses espaços e ter que falar das lutas é assim algo bem árduo que a gente tem que fazer em conjunto, assim. Não é algo que somente eu faça. Muito pelo contrário, né? Tu conhece também várias mulheres que estão liderando na fotografia, que estão promovendo discursos de reflexões e tal. Porque, enfim, a gente precisa falar desses assuntos, precisa descentralizar o olhar, descolonizar o olhar. E nessa descolonização está conhecer mulheres que estão produzindo aqui no Nordeste, no Norte, em especial, né? Que nosso país é muito xenofóbico, então a gente precisa olhar com atenção para essas regiões. Então, acho que isso me mudou e fez com que eu olhasse a fotografia pensando nisso. E aí mudou, assim, saca? O meu olhar. E também na época do meu TCC, foi quando eu conheci o João, que eu lembro que a minha orientadora, o João Ripper,
Exatamente. A minha orientadora falou assim, o meu TCC era dar uma aula de educação não formal no Ver o Peso. Eu sempre gostei muito do Ver o Peso. E aí eu fui dar uma aula lá, e aí a minha orientadora falou assim, se tu tá falando de fotografia compartilhada, tu tem que conhecer o trabalho de um brother. Aí ela falou João Ripper. Aí eu mandei um e-mail para ele me respondeu o e-mail, contei todo o meu TCC, e ele pediu meu endereço. Aí eu fiquei, tá. Passou uma semana, chegaram os livros dele aqui em casa, e aí eu comecei a estudar para o meu TCC, vendo aqueles livros e consumindo aquela fotografia, que é a fotografia do bem-querer, né? Então, quando eu acessei isso, eu falei, putz, se eu tiver que ser fotógrafa reconhecida, eu quero ser que nem esse brother aqui e incentivar outras mulheres, né, a fazer esse mesmo movimento de ser acessível, de se educar e ver a fotografia como algo libertador mesmo, sabe? E essa, porque a gente percebe isso, o Ripper é uma pessoa maravilhosa, foi acho que a única pessoa que teve nos dois últimos festivais, né? Eu sempre dou um jeito para convidá-lo para o festival, eu tenho uma grande admiração também por ele, gosto muito dele, né? E ele é um professor, né? Eu vejo ele como um fotógrafo professor, né? Você também percebe um pouco dessa questão do professor e como então essa questão da educação você percebe isso no dia a dia que você fotografa, né? Você contou um pouco do seu percurso, mas como é que funciona ser uma educadora, né? Que você tem que pensar na empatia, que você tem que pensar na gentileza, né? Na generosidade, né? Isso, qualidades de um professor. Como é que você faz essa aproximação? Porque não dá para separar na hora que você está fotografando. É muito doido porque eu vejo a educação dentro da fotografia, assim, de várias maneiras, sabe? O modo que ela pode me acessibilizar a desconstruir uma narrativa de uma história única, que é algo também que o João fala. Ele fala muito sobre o cuidado com essa história única, que não significa que ela esteja errada, mas significa que o fato da gente ouvir muito ela, a gente passa a acreditar somente nessa história, e a gente precisa de outras narrativas. E principalmente de narrativas de moradores. É tipo tu chegar num bairro, não tem pessoa melhor para te apresentar do que o próprio morador. Sabe tudo que é setor, sabe todos os vizinhos. Então a gente precisa levar isso também para a fotografia. Porque é muito fácil adentrar esse espaço e adentrar com todos esses aparatos, todos esses recursos e que, enfim, ao longo da minha vida eu fui encontrando nos livros. Porque eu fui vendo, tipo, uma das épocas aqui mais glamurosas de Belém foi a época da Belle Époque, que foi quando Belém se assemelhou a Paris. Só que antes disso tem outra história, que foi a história da higienização desses espaços. Então, até ser a Praça da República, o que veio antes? E essa história é apagada. Então, eu fico pensando muito que a gente precisa repensar esses locais. E como educadora social, isso também é algo que me atravessa, porque eu sou daqui, eu moro aqui, eu sofro as consequências desse estereótipo que o João também aponta o João Ripper aponta dentro do trabalho dele, e ele fala também que a fotografia ela deve ser essa arma de quebra de estereótipo, porque aqui as pessoas quando olham para a Amazônia ou para a região norte, elas conseguem visualizar as florestas, não tem a nossa cara, ou tem a figura do indígena como um ser único e muito complexo falar das coisas daqui e poxa, a gente precisa olhar com muita profundidade. Então, quando a gente se coloca nessa situação de ter que ir, porque eu consigo compreender, a maior parte do meu trabalho é dentro do Ver o Peso. Eu trabalho em outras regiões de Belém, também fora de Belém, fora do estado, mas ainda assim o local que eu escolho para desenvolver meu trabalho é o Ver o Peso, por conta de uma ligação que o Ver o Peso tem com a minha família. Minha avó já foi feirante. Então eu vejo muito como as coisas são reproduzidas. Eu vejo também como tudo ao nosso redor, ele foi embranquecido, a nossa cultura. Então, a gente não se enxerga nas imagens. Então, tudo isso faz com que eu queira fazer com que a gente se enxergue nas imagens. Por exemplo, ir por Ver o Peso, documentar as pessoas dançando brega e fazer com quem, antes da pessoa sair de Belém, se olhar e falar, putz, eu amo brega. Se empoderar enquanto nortistas no sentido de ter orgulho da cultura daqui, da comida daqui, dos artistas daqui, sem que antes a gente precise ir embora de Belém. Então, tudo isso para chegar na educação, porque
Isso é algo que precisa estar dentro das escolas, e não é só a escola que é o espaço para a gente discutir isso, é em qualquer local. Então, é através de lives, é na conversa de um bar, é comprando peixe no Ver o Peso. Então, essas minhas idas e vindas no Ver o Peso faz com que as pessoas lá também me conheçam. E aquelas pessoas que antes, para muita gente, podem ser personagem, para mim, eles têm nome. Nem todos, porque é uma feira, transitam muitas pessoas ali. Só que eu tento fazer daquilo ali algo que eu queira observar, porque também eles me ajudam. E a partir do momento que eles interagem comigo, eles estão presentes, porque eles têm Face, eles têm meu WhatsApp, têm o Instagram, eles começam a ter a consciência do que eu faço ali. Ou então, pela frequência que eu vou lá, às vezes eles perguntam, Nera, mas o que tu faz com todas essas fotos? E aí eu vou falando. E aí, no momento que eu estou lá, se houver qualquer tipo de atravessamento, como já aconteceu, sobre sexualidade ali, eu tento conversar um pouco, porque às vezes eles me escutam, porque às vezes eles fazem uma análise minha como se eu fosse alguém de fora. E aí eles passam a me ouvir mais. Então eu falo, gente, não é assim o lance por exemplo, tem um tema que eu sempre falo, que é o assunto da bissexualidade. Muitas meninas, tem pouca mulher no Ver o Peso, assim, trabalhando no horário que eu vou, que é pela madrugada. Então, por exemplo, quando tem alguma menina que não esbanja muito a feminilidade, todo mundo já acha que é sapatão. E aí tem uma menina lá que é minha amiga, que é a Josi. E aí eu sempre converso com ela, e aí ela fala a quantidade de vezes que as pessoas ficam fazendo piadinha sobre a sexualidade dela. E às vezes a gente tenta conversar, dialogar, porque, é como eu te disse, através dessas brincadeiras e dessas piadinhas, existem muitas mortes. A gente naturaliza. Então eu tento fazer alguns gatilhos da mesma maneira que como foi comigo, sabe? Porque eu já estive também nesse outro local. Então, acessibilizar essa discussão, fazer com que as pessoas reflitam, levar as fotos novamente, fazer também com que eles fotografem e falem, pô, tu tá na tua quarentena, se tu não estiver aqui no teu Ver o Peso, começa a fotografar teus filhos em casa, traz aí, bora ver como é que fica. Então tem essa troca. Então a educação é quando eles vão se enxergando também nesse trabalho, e eu também vou enxergando eles e me encontro nos sotaques que eles estão falando nos vídeos que eu faço, ou no brega que eles estão ouvindo, que também fez parte da minha infância e da maior parte dos paraenses, assim. Então, eu acho que é nesse sentido que a educação vem mesmo, para fazer a gente repensar esse local, que muitas vezes, quando eu colocava Ver o Peso, quando eu falo Ver o Peso, algumas pessoas falam assim, Pitiu, só tem ladrão. Então, tem alguns pontos assim que eu falo, ok, pode ter isso, mas para além disso, o que mais tem? Então, fazer as pessoas lembrarem ou ter acesso também a outras histórias e a outras informações faz parte desse descondicionamento, essa descolonização, saca? Para acessibilizar para todo mundo, porque eu acredito que a gente precisa ter a informação. Então, a partir do momento que a gente tem, bora se movimentar para conhecer mais, para acessar mais. Então, você usa, né, nesse sentido, essa parte de educadora, nessa relação da fotografia, você usa como ferramenta também para se comunicar e passar sua mensagem, não só visual, mas um processo, né? Nessa relação ética, de conhecer os nomes das pessoas, de se relacionar e de aproveitar essa mediação da fotografia para discutir outros assuntos da vida, que muitas vezes você não está fotografando lá, né, como essas questões que você abordou, é isso? Tem esse lado, e eu também faço workshop, faço as oficinas de introdução à fotografia com a Pinhole, então tem todo esse movimento, eu vou me adaptando de acordo com a estrutura que vão me dando. Então, tem como eu atuar tanto na área de licenciatura mesmo, dando aula dentro de sala de aula, ou em outro espaço, mas também leva a fotografia para além desse clique, ou para além desse fazer manual, né? Porque eu acredito que é um corpo que a gente precisa aprender a desenvolver, sabe? Então, se a gente não fizer isso, não exercitar, a gente só fica quase com um ponto. Aí a gente volta para aquela mesma situação. Eu acho que a arte, e a fotografia como arte, ela precisa mesmo causar esse impacto, causar essa reflexão nas pessoas. Você falou, né, nessa sua aproximação, que você vai, especificamente no Ver o Peso que você fotografa, né? E como eu queria que se desenvolvesse um pouco mais essa forma de romper com as narrativas estereotipadas que se tem do próprio mercado, né, da sua
né, do seu, de alguma forma, privilégio de poder estar fotografando, estar trabalhando com isso? Como é que você constrói para romper com essas narrativas? Cara, tem um vídeo no YouTube de um francês que ele veio para cá na década de 40 e ele fez um vídeo do Ver o Peso. Esteticamente é muito bonito, mas aparece toda a mesma narrativa, só mudaram mesmo as roupas, a época, assim, mas tu vê que é a mesma coisa. E naquela época eu desconheço fotógrafos que estivessem documentando isso. Então ter um aparato é muito caro. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer com que todo mundo documente, eu acho assim, a gente pode acessibilizar a fotografia através de uma fotografia popular para que todo mundo possa falar das coisas que se interessam. Não significa que você vai se aprofundar, mas eu acredito que a partir do momento que você tem uma câmera e pode contar uma história, você tem que tomar muito cuidado com aquela história que vai ser contada. Porque dependendo da foto que você fez, se fosse a mesma foto de algum parente seu, talvez você deixasse de publicar. Porque às vezes a fotografia, ela é muito exposta, ela é muito, a fotografia ela extrai, né? Extrai de um espaço. Então a imagem, por exemplo, do negro, ela é massivamente documentada, assim, narrada por fotógrafos brancos, assim, que não discutem a raça, na verdade, que existe uma hipersexualização dos nossos corpos. Então, muitas vezes, quando existem fotógrafos que estão nesse mesmo movimento, assim, que também tem essa narrativa e às vezes a gente vai questionar eles, alguns fotógrafos não aceitam ouvir, não querem conversar, porque muita gente diz assim, às vezes, que tem uma artista paraense aqui, que eu não gosto dela, que ela fala que o local da arte é onde ela quiser. E eu falo, gente, não pode ser assim, porque não significa que você pode falar com propriedade de qualquer assunto. Depende muito do que você vai falar, você tem que minimamente respeitar. Então, tem algumas coisas que você, se você não estudou, você tem que tomar muito cuidado, sabe? Que você, por exemplo, aqui tem um ver o peso, mas, por exemplo, quando eu estava na Bahia, eu sou umbandista, eu estou iniciando. Então, quando eu cheguei lá, eu já sabia que eu não podia tirar foto de qualquer coisa. E eu estava até com a Maíra nessa época, e a gente chegou cedo antes de começar o presente de Iemanjá, em Itaparica, e a gente foi primeiro perguntar para o Pai de Santo se existia alguma coisa que a gente não podia fotografar, a gente se apresentou, e depois socou de fotógrafo. Socou de fotógrafo. E uma das coisas que a gente via era fotógrafos que roubavam a foto de outros fotógrafos, e aí metiam a câmera na cara da pessoa. E aí eu fico pensando, gente, eu sou fotógrafa, tenho uma câmera profissional aqui, tenho celular, mas a partir do momento que uma pessoa vem e aponta a câmera pra minha cara, eu fico, doido, tu tá doido? Como assim? Tu quer uma foto? Então eu começo a ficar, não, pera, deixa eu ver se eu tô... Aí eu começo a me arrumar. Então eu tiro por mim, né? Se eu que trabalho com a imagem já fico toda... Imagina para alguém que tá chegando na rua com uma câmera. Então, se você não é instruída, você pode ser coagida, assim. Porque também tem várias histórias. Eu poderia passar o dia contando aqui coisas que eu acho que são desrespeitosas para fazer dentro da fotografia. Então, por exemplo, roubar a foto de uma maneira que tira a dignidade do outro é algo que eu fico assim, ok. Não que eu não faça, eu sempre falo isso. Eu acho que a gente precisa sempre repensar esses locais e a partir do momento que a gente percebe que a gente fez uma cagada, ou a gente retira e a gente depois reflete, né? Ou então a gente continua na ignorância. Então a gente tem que estar com o ouvido bem aberto para as situações. E teve uma situação aqui em Belém que eu lembro benzinho que na época do carnaval eu estava no meio de um bloco e aí eu falei, putz, gente, não tem banheiro aqui, eu preciso muito fazer xixi. Aí minhas amigas prontamente fizeram um círculo e abriram uma sombrinha e eu me abaixei no meio da galera e fiz o meu xixi. Ninguém me viu pelada, foi perfeito. Nem viu que eu tinha feito xixi. Aí teve uma época da maré alta aqui em Belém. E aí eu lembro que eu tinha chego no primeiro peso e a água tava assim pelo meio da canela. Eu falei assim, caralho, mano, tem muita água aqui, assim. Eu falei, mano, a cidade vai para baixo, rápido. E aí tinha uma senhora e ela tava sem sutiã, tava só com uma blusa aqui, ela tava se lavando assim na pista, porque tava só água dentro da pista. E aí eu pensei, putz, dá uma foto incrível. Tem um mercado de ferro, aquela senhora em situação de rua. E, putz, se eu fizer, vai ficar linda essa foto.
E aí eu parei assim, eu falei, putz, mas se ela tá pelada. Se ela estiver precisando de uma ajuda, eu vou lá. Aí eu coloquei a câmera aqui e falei, amiga, tá precisando de alguma coisa? Aí eu dei o auxílio que ela precisava na hora, depois eu fui embora. E aí eu não fiz a foto. Passou uma semana, eu entrei para pesquisar sobre a maré alta em Belém. E aí quando eu abro a primeira matéria que tem do Diário do Pará, que é um jornal daqui, era uma foto da Dona Maria lá no Viro Peso, assim, no mesmo local. Eu falei, égua, bicho, não põe no fé. Quem foi o brother? Aí eu cheguei, aí eu vi que tinha sido um brother. Eu falei, poxa, a gente precisa muito pensar esses locais assim, que a gente não é porque a gente tem um equipamento que a gente pode documentar tudo. Porque se a gente fizesse isso com a tua mãe, tu não ia curtir. Se fizesse com a tua avó, tu não ia curtir. Se você tivesse acessibilidade, né? Porque às vezes... Então tem todas essas questões que a gente precisa se atentar e não é uma guerra com os fotógrafos, na verdade. Na verdade, a gente está tentando sacudir a galera para que eles repensem. Porque quem tem esses equipamentos, todos esses aparatos e tem todo esse poder, não questiona esse outro local de vulnerabilidade. Porque não é ele que está lá, não é alguém da família dele. Então, Não repensar a dá para aceitar fotografia mais com esse isso. alerta. Não, Que é desculpa, muito não dá delicado. para aceitar mais isso. Né? Não E que, dá. essa relação que é o que você falou, talvez, por exemplo, você tinha um outro comportamento, eu lembro também de experiências assim na vida profissional, em que eu não aceitava algumas piadas das pessoas, isso há 35 anos atrás, eu me lembro, não aceitava, eu não sabia exatamente porquê, e depois, isso hoje é crime, né? Então, às vezes, a gente é meio intuitivo, né, essa coisa. E como é que você faz para se provocar toda hora, né? Como você fala novamente, como educadora, a gente faz perguntas, né? A gente se provoca toda hora, tá se perguntando também. Imagino que seja assim com você. Como é que você faz para não se acomodar e não sair da zona do conforto, né? Do conforto entre aspas. Você é uma pessoa provocadora, você é uma pessoa que se questiona, mas como é que esse exercício? Você tem algum exercício? Como é que você pensa a cada momento? Que eu acho que vão mudando também as situações, né? Aparecem situações novas para você pensar, que nem a da Dona Maria. Nossa, acontece a todo tempo, assim, sabe? E às vezes não sou eu que escolho a situação. Porque a fotografia, ela tem esse movimento que ela pode ser externa, né? Que vem dos fatos que acontecem ao redor de mim. E também vem das minhas inquietações, do que eu passo dentro da minha casa, o que eu vejo, o que eu acho que é urgente falar. Então, eu fico muito pensativa em como fazer isso, e eu também busco ler algumas coisas, porque por mais que eu não goste tanto de ler, eu tenho que ler, porque tem algumas coisas que eu só vou encontrar através de documento de escrito, então, através de filme, através de música. E uma das coisas assim que me provoca muito sempre é buscar o diálogo com as minhas amizades, assim, principalmente com as mulheres ao meu redor, assim. Porque, por exemplo, eu estou aqui e estou conversando com fotógrafos em Brasília, fotógrafos no Nordeste, fotógrafos em Minas Gerais. Então, eu preciso saber disso e entender nelas, vou entendendo nela também essas inquietações que são desde antes da pandemia, que agora estão sendo reforçadas também com a pandemia ou estão encontrando novas questões durante a pandemia, dentro de cada luta, dentro de cada movimento que cada uma vai se enfiando, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu nunca imaginei que eu fosse falar sobre produzir uma campanha junto com algumas outras amigas negras para arrecadar dinheiro para outras mulheres negras. Então, eu fico pensando, o que mais eu tenho que fazer? Às vezes é óbvio que eu quero desistir, tem dias que eu estou desanimada, aí eu fico aqui, né, meio blasé, me deito, aí é um dia que eu tiro para procrastinar, porque tá tudo bem também, mas tem dias que eu quero produzir, tem dia, agora, por exemplo, é um período que eu fico pensando, gente, eu estou sentindo aqui na minha casa que agora é como se a gente tivesse virado uma chave da pandemia. Porque eu fiquei 3 meses com um primo meu aqui em casa e agora a gente voltou para a estaca de quando a gente estava antes do meu primo chegar, que era só eu, meu pai e minha mãe. Que foi bem no início da pandemia, quando começou a surtar. E aí eu fiquei pensando assim, gente, o que eu tenho que fazer? O que eu ainda não fiz? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que me aproximar mais dos meus pais? Porque a fotografia, ela vem nesse processo também. Uma das coisas também que o João Ripper fala é fotografe as pessoas que você ama, fotografe a sua família. Faça com que eles se olhem com carinho, se eles se gostarem, como é que você vai fazer? Escreve também sobre isso, ouve música.
vai fazendo o que for possível, que você já sabe mais ou menos como se instigar, assim. Mas o que eu ando fazendo hoje em dia para provocar tanto o que eu sinto em relação à militância, porque por mais que exista um mundo homofóbico lá fora, dentro de casa também existe homofobia, por conta, por exemplo, eu não falo com Sim. meu irmão por conta de homofobia, mas de contrapartida eu consigo conversar e dialogar com meu pai e com a minha mãe, que já superaram essa homofobia. Então, eu vou tentando destravar alguns gatilhos dentro de casa para ver se eu consigo levar para a rua, para em algum momento eu conseguir gerar esse filho ou gerar essa obra, essa fotografia. Porque devido a eu ter vindo das artes visuais, às vezes eu vejo como, tipo, são várias fotos, mas na verdade eu estou fazendo um projeto, eu quero fazer uma obra. Sim. E acho que a última coisa que eu estou fazendo agora é algo que eu estou decidindo fazer com o meu vizinho, que é o seu Binuca. O seu Binuca sempre morou na frente da minha casa, só que nos últimos 3 meses, 4 meses, o seu Binuca é a pessoa que mais conversa comigo, porque eu atravesso, fico na porta da calçada dele, e era uma coisa que eu não fazia, nunca mais tinha feito, porque eu tinha ido para o Rio de Janeiro, morei no Rio, e foi uma das primeiras coisas que eu senti falta, João, que eu falava assim, égua, mano, aqui de tarde ninguém senta na porta de casa para pegar um vento, mano, porque tudo é seco. E aí eu me incomodo com essas coisas, e são coisas assim bestas. E aí, quando eu chego aqui, da agora eu tomei café na casa do seu Binuca, então eu tô pegando, fotografando o seu Binuca, fotografando ele com a dona Eliette, que é a esposa dele, fotografando ele com os filhos. Aí eu encontrei um passarinho que caiu do ninho. E, por coincidência, o seu Binuca cuida de passarinho. O seu Binuca está me ajudando a cuidar de um passarinho. Então, hoje foi a primeira vez que a gente abriu a janela para ver se o passarinho já melhorou, para ver se ele voa. Mas ainda não voou. Então, a gente fechou a gaiola para tentar soltar amanhã de manhã, porque no escuro ele pode cair. Seu Binuca que me ensina. Então, eu nunca pensei em cuidar de passarinho na minha vida. E agora o seu Binuca, eu acho que é isso, sabe? É você deixar acontecer, sabe? Brincar com a situação. Porque às vezes a gente quer a foto imediatamente, mas às vezes a foto que precisa vir ao nosso encontro. Nem sempre a gente quer, só que não tem que ser com o nosso querer, às vezes, saca? E é esse movimento que eu busco fazer para não ficar parada, por mais que às vezes eu me sinta parada. Às vezes eu falo, credo, não estou fazendo nada. Mas às vezes é só coisa da minha cabeça. Faz parte desse processo. Se alguém, alguns estão enviando algumas perguntas, se alguém quiser mais fazer perguntas, pode entrar aqui. A gente tem uma pergunta da Tereza Soares, você falou da campanha, qual é a campanha e onde podemos ver essa campanha? Então, o link da campanha está na minha bio do Instagram, o meu Instagram é exatamente como está meu nomezinho aí, e aí a campanha é a Mafro. A Mafra, ela surgiu de uma ideia que eu e uma pesquisadora em artes visuais aqui, que é a Ceci Bandeira, a gente ficou pensando, putz, como é que a gente consegue grana para 15 mulheres que dependem diretamente da cultura, que são freelancer, que não estão podendo estar agora na rua. Então, a gente fez um Instagram e a gente fez uma benfeitoria, né? Que é para conseguir arrecadar 15 mil reais para 15 artistas. Vai dar um suporte durante 2 meses, é como se fosse um auxílio, para a gente dar continuidade aos projetos. E também para a gente conseguir comprar algumas coisas, algumas são estudantes, mas todas são independentes, nenhuma tem trabalho fixo ou alguma renda fixa. Então, a gente está fazendo, a campanha é @_amafro. E aí tá lá no link do meu Instagram. Daqui a pouco a gente coloca aqui. Lindíssimo. A gente tem um pessoal. A conversa está indo muito rápido. Você mandou algumas imagens, queria estar mostrando algumas imagens do PDF, pode ser? Sim, pode mostrar. Todas essas imagens eu estou fazendo ao longo da minha carreira, assim, não é algo que eu fiz num dia, não, é um processo. Eu já fotografo alguns espaços há algum tempo, e aí nesse daí tem algumas coisinhas que eu te mandei. Essa foto aí é uma foto que eu fiz montada, no sentido de que esse senhor, ele é um vigilante de lá do Ver o Peso. E aí, no dia que eu conheci ele, eu falei... eu estava andando no Ver o Peso e meu santo falou assim... Estava andando perto do Ver o Peso e meu santo disse assim, Nayara, vai lá no Ver o Peso. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer no Ver o Peso, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu vi uns homens jogando dama. E aí, eu desci e falei, posso fazer umas imagens de vocês? Que vocês estão com essas roupas e estão com as cores muito bonitas. E aí esse senhor viu, e aí ele me viu olhando para um bequinho assim, e eu vi que tinha uma movimentação, eu queria ir para lá, só que esse beco ele é muito perigoso.
lá no Ver o Peso. Aí ele falou assim, você quer dar uma andada? Aí eu falei, não, né? Porque eu tô com equipamento. Ele falou, vem, que tá comigo, tá com Deus. Aí eu falei, tá, né? Então eu vou confiar, né? Vou confiar hoje. Hoje eu escolho acreditar. E aí eu fui com ele, a gente foi andando, e eu fui explicando sobre o meu trabalho para ele. E ele falando, pode crer, então você é fotógrafa, pipipipopopô. Eu sempre troco maior ideia com a pessoa, né? Eu tento. Porque a próxima vez que eu for lá, se eu encontrar ele, eu vou falar com ele. Ele já vai ser alguém conhecida. Então eu não vou estar sozinha, saca? Então, eu já chego lá, conversei com ele, pipipipopopô. Aí eu falei, amigo, tu tá armado, né? Aí ele falou, eu tô. Eu falei, então, tem um filme que eu gosto muito, que é o Cidade de Deus. E eu queria muito poder fazer uma releitura, só que aqui é vida real, né? Então eu queria que tu apontasse uma arma que nem o Dadinho apontou na câmera, sei lá, no dia que estavam gravando, né? Que é um dos personagens. E ele falou, opa, na hora. E aí eu peguei meu celularzinho e fui fazendo as fotos assim. Depois eu agradeci muito ele, mas essa foto é de um vigilante. E aí a gente tem essa foto. Eu gosto muito dela. E aí são várias fotos. Essa foi no Ver o Peso. Tá. Deixa eu só colocar aqui essa observação. A Tereza Santos mandou benfeitoria.com, Arrasou, Tereza. Arte de Mulheres, Afro-Coisas. Linda. Muito obrigada. Te devo uma cerveja, se você beber. E aqui é @amafro. Exatamente. Eu gosto de fazer alguns macros assim, pegar. Eu faço essas imagens, a maior parte dela todas no meu celular, então eu consigo ter essa proximidade. Então, uma das coisas assim que me aproxima muito das pessoas é eu conseguir olhar nos olhos delas, assim, porque a câmera atrapalha e o celular eu fico que nem uma tiazinha, assim, saca? Tirando foto. Eu fico muito contente quando as pessoas trocam comigo, eu consigo essa aproximação, porque nem com todo mundo eu consigo. Tem essa relação, né? E eu gosto muito da relação que eu vou construindo com as aves daqui, que é uma das aves mais famosas daqui é o urubu, e também tem a garça. E a relação que as pessoas vão tendo com esses animais ao longo, porque eles se aproximam muito da gente. Então, quando a gente está fotografando, se eu ficar um tempo paradinha, eles se aproximam de mim. Então, eu consigo pegar muito um close deles, assim. E, às vezes, eu não sei de quem é o território, se é deles ou se são das pessoas que estão trabalhando ali. Às vezes, eu acredito que é deles, que eles só emprestam pra gente. Sim. Eu estava falando com você, né? Eu tive a oportunidade de toda vez, fui umas 5, 6 vezes para Belém, e toda vez eu vou para no Ver o Peso, porque é muito magnético, não sei, tem muito chama, atrai, né? Aquele espaço, é impressionante. Eu acho que o Ver o Peso, eu nunca viajei muito assim, mas o Ver o Peso ele tem uma luz assim muito única. E eu fotografo o Ver o Peso assim, eu vou mudando mais ou menos o horário. E aí agora eu tô assim, acho que um mês sem ir pro Ver o Peso. Mas olha, essa mão aí é do Gustavo. O Gustavo perdeu o dedo dele filetando o peixe. Filetar o peixe é deixar só o filezinho do peixe, tirar a escama, limpar ele todinho para depois fazer a venda, embalar para vender. Sim. E durante tudo isso que vai acontecendo ali, tipo assim, a maior parte dessas fotos eu cheguei por volta das 3 horas da manhã, fiquei lá até clarear. E aí nesse processo eu vou conhecendo, vou conversando com as pessoas. Às vezes eu chego mais tarde, às vezes eu chego lá só para tomar café, às vezes eu vou emendada de festa. Então eu sempre transito e encontro as pessoas. Porque tudo acontece em Belém. Então, as festas que eu vou para Belém terminam 5 horas, eu falo, mana, bora pro after. Aí a gente vai pra Feira do Açaí beber pra lá. Então, a frequência da galera que cruza com a gente é muito grande às vezes. Mas tem outras pessoas que a gente não encontra. Mas esse daí é o Gustavo. E eu amo o Gustavo, porque o Gustavo, assim, vira e mexe, ele tem umas tiradas assim, que eu aprendo muito com ele. Então eu fico, mano, as pessoas precisam te conhecer, Gustavo. Então, se tu me der licença, eu vou fazer essa foto aqui. E para onde eu for, eu vou falar de ti. Próxima vez que eu for para aí, você me leva lá no Ver o Peso. E quando tu vier para cá, a gente vai lá, a gente vai beber. Gustavo. Vou colocar um paneiro de açaí para tu andar. A gente vai beber açaí de madrugada, João. Aí Bora. Também no Ver o Peso, eu vou conhecendo o outro lado do Ver o Peso, que é realmente onde existe droga também, mas que existem outras coisas. Então, se eu tiver a oportunidade de documentar
isso, imagens reais, eu vou estar fazendo essa documentação, mas eu preciso tomar muito cuidado na hora de levar isso para as redes sociais, porque eu não quero que vejam Ver o Peso Sim, apenas com uma imagem da marginalização. é, Mas ok, acontece isso, mas para além disso, olha isso daqui de contrapartida. Olha essa história que aconteceu com a é, Thaís. Pode passar. Eu gosto muito de ave, né? Então, os pássaros, assim, e essa relação. Então, eu tento ver minhas fotos, e nessa época eu estava lendo um livro chamado Que é Encarceramento em Massa. E aí eu gostei muito de brincar com essas imagens e, ao mesmo tempo, deixar os animais presos. E, às vezes, eu vou colocando os animais como pessoas. Tipo, aí quem está preso é uma galinha, um galo, né? Mas dentro das nossas penitenciárias, tentar fazer uma analogia, é, não querendo compará-los, mas só para que as pessoas reflitam. sim. Pode ir passando. Essa imagem me lembra a da galinha, de alguma maneira. É, Eu acho que é o mesmo olhar. Essa daí é a Dona Catita, é no Cumbu. Foi a primeira foto que publicaram um dia em um jornal gringo, que foi no El País. Eu gosto muito dela, porque ela é uma das senhoras mais antigas do Cumbu. O Cumbu é como se fosse um braço de rio, e ao longo tá. desse rio, a família inteira é da Dona Catita, porque ela é a mais idosa, então tem os netos, tem os sobrinhos, tem os filhos, tem os genros, então é uma zona, mana. E eu adoro me meter pra lá às vezes. Esse é no Ver o Peso. Olha, esse daí não foi no Ver o Peso, isso daí foi em Minas Gerais. E eu sempre vou fotografando. Todos os espaços que eu vou, isso foi uma batalha de rap que eu fui. E eu conheci esse brother que tava vidrado, dançando muito. E no dia que, na hora que eu vi ele dançando, eu falava, égua, pra eu fazer esse vídeo eu vou ter que dançar também. Então, pra mim, filmar é eu interagir com a pessoa, porque eu vou pra lá, danço, e eu volto, e eu jogo a câmera, e às vezes precisa esse movimento, e aí eu acho que às vezes é quase uma dança mesmo, né, em conjunto. E eu gosto muito dessa imagem. Essa no Ver o Peso também. Esse senhor, nesse dia que eu passei de carro e eu vi ele, eu fiquei surtada. Eu tive que parar o carro porque eu encontro ele uma vez ao ano, que é na época do Sírio. E somente em uma Ah, procissão, que é a procissão da Romaria Rodoviária. Ele faz o trajeto inteiro de 16 quilômetros correndo, num calor infernal. E aí, nesse dia, eu falei, putz, eu não acredito que eu tô encontrando ele. E o nome dele é Elias, se eu não tô enganada. E aí ele tem a Nossa Senhora aí num cartão postal, né? Eu falei assim, ô nossa, Elias, eu sempre te vejo correndo no Sírio. Posso fazer uma foto tua? Depois eu te mando pelo Zap. E é isso. E assim eu vou fazendo a relação, assim, eu vou encontrando as pessoas. Belém, ela é gigante, mas ao sim. mesmo tempo ela é muito pequena. Então, se eu tiver a chance de encontrar, ver o peso também. Amo fotografar as garças, assim, e urubu. E às vezes eu falo que eu queria ser um urubu. Acho lindo. Amo as tatuagens. Minhas tatuagens me aproximam muito também das pessoas que são tatuadas no Ver o Peso. E eu gosto muito de Ah, poder fotografar essas pessoas, porque depois, quando elas se olham, elas falam assim: eu tô muito gata. Eu falo assim: é isso aí, caramba, tem que se mostrar mesmo. Isso é lindo. Foi uma foto assim que me despertou o interesse em fotografia. Eu estava passando exatamente nessa viradinha que tem esse take aí, quando eu tinha meus 18 e 17 anos, assim. E eu falei: putz, a foto que eu fiz aqui de dentro desse ônibus. Mas não é essa, é uma outra. ah, Tá muito bonita. Eu acho que eu tenho que procurar algum curso que fale de fotografia. E aí, a partir daí, eu me interessei e fui atrás de artes visuais. Aí encontrei. E aí, como uma boa geminiana que enjoa rápido das coisas, cada semestre era uma coisa diferente em artes. Pintura, desenho, performance, fotografia. Fiquei louca. Então, eu me aventuro em todos os palcos. Esse daí é de manhã, amanhecendo no Ver o Peso. As gatas ficam doidas. O urubu também. Eles vêm sempre do mesmo setor, é do mesmo lado que eles vêm. Eu tá. acho eles muito bonitos. Pode ir passando. Isso daí é na época da maré alta. Isso é por volta de 11 horas da noite. Enche, aí fica até meia-noite e meia, aí seca. Aí onde eu tô é uma pista. Só que parece um rio, né? Mas só É, levantou a maré. Aí foi na Feira da Cidade Nova.
A outra que passou, essa daí foi no Ver o Peso. É, no Ver o Peso tu vê de tudo, mano. É como o Gustavo diz, que é aquele rapaz que eu te falei, mas um pouquinho antes, que no Ver o Peso tu encontra de tudo, do bom, do melhor e do pior. Então, às vezes tem umas cenas no Ver o Peso que eu fico, tanto com o que acontece com animais, quanto o que acontece com pessoas, e às vezes você fica impotente. Já vi violências com animais e com gente, e eu ficava assim, meu Deus, eu não posso fazer nada. Então, eu vou ficar observando. E eu não podia fazer nada, não podia nem sair e não podia nem interferir naquilo, porque é a galera que tá com facão, é uma porrada de coisa. Sim. E eu amo a galera cortando. Isso aí foi durante a pandemia, agora, que eu fui fotografar. E eu tinha uma pauta, e aí eu fui fotografar para lá para ver como é que tava o Ver o Peso na época do lockdown. E quando eu chego lá, a galera nem sabia o que era lockdown. E aí, popularmente, a gente começou a apelidar de tranca-rua. Aí sim, meu irmão. Aí a galera ficou assim, égua cabreira, né? Família Aí, pra casa. entendeu? Entendeu? Tanto é que, por exemplo, eu chego 3 horas da manhã e saio umas 9 horas da manhã. Volto para casa. Na pandemia, eu chegava meia-noite e 5 horas da manhã a feira já estava ficando vazia. Então estava muito propícia para assalto, estava ficando assim violenta. Aí eu falei, pegar meu beco logo. Mas e está sendo muito interessante acompanhar a relação durante a pandemia com a proibição do Sírio, porque até então não foi nada declarado, porque o Sírio é uma manifestação religiosa, a maior que existe aqui no norte e acho que no Brasil. Talvez ela não seja a maior por conta que é no mesmo dia de Aparecida, se eu não estou enganada. Mas é Sim. muita gente na rua, é impossível durante uma pandemia para o Sírio. Não sei o que eles vão fazer, mas... E essa relação de fé é muito doida, porque quando eu cheguei nessa foto, eu lembro benzinho quando o brother disse assim, protege a minha família, protege as pessoas aqui, para que a gente possa te ver logo. Então é algo muito doido, assim, porque por mais que eu seja um bandista, eu acredito em Nossa Senhora. Então, para mim também, eu fico imaginando, eu falo, mano, quando eu escutar a sirene de uma viatura no mês de outubro, aquilo ali vai me rasgar de uma maneira que eu fico, brother, é o Sírio. Porque na época do Sírio a gente começa a ouvir muita sirene porque a santa passa ao redor daqui. Então a gente fica Sim. doido. Então é uma movimentação muito doida, assim. Nessa época também foi na época do lockdown. E aí sou eu. Mas também tem o videozinho que eu tô fazendo, que eu te falei do meu pai, né? Que foi a última coisa que eu fiz Vou mesmo, colocar assim. aqui. Deixa eu ver aqui se eu ponho, se ele vai entrar. Ah, vai entrar. Deixa eu só ver. E não fica maior, né? Tenta dar um zoom na tua tela para ver se cresce. Talvez ele não cresça. Mas se não der para ver aí, depois vocês podem acessar. É o que eu ando fazendo com meu pai. E eu acho que vai cair muito naquele local que a gente falou agora dessas inquietações. E às vezes eu cismo que eu tenho poucos momentos com meu pai porque ele é muito calado. E também porque durante a minha infância e adolescência eu nunca fui estimulada a conversar com os meus pais. Conversar mesmo, dialogar. Porque geralmente eles falam, a gente ouve, a gente obedece. Então, É. é dessa maneira, assim. E é muito bonito ver, às vezes, começar a olhar com mais carinho, seja para o Ver o Peso ou para os meus pais, assim. Ver, me entender neles também. Ver o que deles tem de mim e vice-versa. E nesse caminho também tem minha cachorrinha, a Laila. Enfim, é uma relação que eu percebo que a fotografia ela precisa estar ligada muito à memória, sabe? Seja a tua memória quanto documentarista, quanto a memória daquilo que você tá deixando, né? Você está jogando essa imagem para o mundo. Então, existe uma responsabilidade muito grande no que você vai comunicar, né? Sim. Nem sempre precisa ser assim, mas pelo menos se você toma alguns cuidados, né? Porque às vezes é a imagem do outro, né? Eu não sei, acho que não dá para ouvir.
a galera. Não, né? Não. Mas depois vocês podem dar uma olhada no meu Instagram, como eu disse. É isso que está bem aqui. Esse é meu pai. E a outra é a Laila, minha cachorra. É muito engraçado, porque nesse vídeo aí ele recebeu bastante comentário. E um dos comentários que me chamou a atenção foi uma menina que disse assim: é engraçado ele atribuir esse discurso à cachorrinha, enquanto na verdade ele está falando dele. E aí ele fala É, assim: imagina quando tu fores embora. Essa cachorra não vai suportar. Aí eu fico assim. E é muito doido, sabe? Porque a gente precisa transitar. Para em algum momento, os meus filhos, que eu pretendo ter, ou os meus sobrinhos, para eles não precisarem sair de Belém, eu preciso fazer esse movimento agora para que futuramente eles possam ficar. Porque para a gente ser reconhecida, a gente precisa sair, a gente precisa se profissionalizar. Então, por isso que a representatividade ela é muito importante, porque a partir do momento que sou uma mulher daqui da Cidade Nova, de Ananindeua, né? Eu vejo outras mulheres também da mesma região que eu saindo, eu falo, eu acho que eu consigo, então vamos ver se eu consigo. E a partir do momento você vai gerando essa confiança que eu vi em outras pessoas, em outros artistas, ou não precisam ser diretamente também da minha região, mas que me atravessam. E eu fico pensando muito em como é que eu vou dialogar, pegar esse conhecimento e eu vou voltar. E eu preciso muito voltar e eu faço questão, assim, posso ser bem sucedido um dia, mas faço questão de não sair do meu bairro, assim, porque eu sou muito bairrista. Então, eu gosto de ir na minha feira, eu conheço as coisas exatamente. Então, eu acho que eu sou a versão mais nova da minha avó, mas acho que é muito importante porque naturaliza as coisas. As pessoas deixam de te olhar aqui para te olhar assim. Então, eu acho que é muito importante, sabe? aqui tem algumas perguntas, não sei se a gente conseguir, depois eu te mando, mas eu não estou achando uma pergunta que fala sobre os coletivos de fotografia femininos, que tem vários, né? Qual é a sua reflexão sobre essas, Coletivos. por que eles, esses coletivos, por que eles estão acontecendo com mais frequência agora? A gente vê trabalhos excelentes de qualidade, né, e de representatividade, e por que você acha que é esse momento? Demorei muito tempo para socializar, assim, com outras fotógrafas, assim, porque eu fui construindo isso. Aqui em Belém eu demorei muito tempo, porque a galera da panelinha, assim, às vezes é ralada, e às vezes eles estão preocupados em documentar a estética pela estética, e eu tenho algumas lutas, algumas Ah, coisas, então isso já diferencia algumas coisas. Então, quando eu pensei em entrar, que hoje eu faço parte de um coletivo, demorei muito tempo, e eu lembro quando eu conheci uma Mamã a primeira vez, e era quando estava tendo as manifestações. E aí eu olhei aquelas manifestações, eu vi aquelas meninas documentando, eu falei, mano, eu quero ser assim, eu quero estar disponível para poder lutar pelo meu estado. Eu estava me sentindo praticamente uma guerrilheira. E eu acho que essa fotografia de guerrilha existe porque somos ativistas. é, Então, acho que para a gente ter sim. um coletivo, as ideias precisam estar muito bem alinhadas, porque são ideias. Então, quando eu resolvi entrar numa Mana, foi porque eu acreditava não apenas na fotografia, mas acredito no discurso que cada uma que está dentro de uma Mana carrega, dentro das suas demandas. Acho que a gente ainda precisa muito melhorar e perceber que a gente, enquanto mulheres cis, a gente precisa capacitar outros artistas, outros fotógrafos, para que a gente consiga se fortalecer muito mais e entender todas essas questões, todas essas demandas, porque, por exemplo, dentro do nosso grupo, a gente está agora com oito fotógrafas, só que nós só somos mulheres cis. Então, como mulheres cis, o que a gente pode facilitar para que ano que vem, ou o mais rápido possível, tenham mulheres trans documentando as suas realidades com equipamento bom, acessibilizando. Então, a gente precisa acreditar nessa fotografia popular, a fotografia como É. educação, para conseguir acessibilizar o discurso, afinar esse discurso também, porque facilmente a gente precisa ficar se reafirmando, porque o nosso discurso, a gente pode ser quem for, mas a gente tem nosso discurso deslegitimado, então a gente precisa sempre dessa coletividade. É como eu te falei, a gente tenta sempre estar dialogando, então buscando conhecer outras. Eu estou aqui na região norte. Recentemente eu fiz uma curadoria para o Mídia Ninja,
sobre fotógrafas que estejam documentando a região aqui, região norte. Então, eu tive que procurar, encontrei a Marcela Bonfim, que eu não tinha conhecido antes, e fiquei louca pela Marcela, e a Marcela me trouxe também outras mulheres. Aí eu conheci também Ana Mendes, conheço também a Tainá, que a Tainá é do Amazonas, e ela documenta praticamente só a família dela, só que é uma outra realidade que eu nunca nem pensava, saca? E aí eu fico pensando, a gente precisa entender o que estão falando de Amazônia, entender o que estão falando de Norte, para a gente saber, para a gente conseguir levar essas informações para fora também de Belém, para que também a galera de Belém conheça. Então, acho que tem todas essas questões aí, que a gente precisa sempre estar tecendo as nossas teias e nunca se satisfazer, porque eu estou aqui em casa agora, mas eu tenho plena consciência que tem outras mulheres batalhando para eu, daqui para frente, conseguir ter o meu espaço mais, e eu preciso abrir esse espaço para outras fotógrafas. Então, estar ligada nas ideias desse coletivo é muito importante. E lutar sempre junto, né? Porque a militância ela é muito solitária, esse ativismo ele é muito solitário, mas a luta ela precisa ser coletiva. Então, a gente precisa de aliados. Então, a gente precisa se nutrir, se informar e fazer as alianças certas, saca? Não só pela impulsividade. Tem que saber a raiz. Eu penso sempre na ação e reação, né, desse momento tão difícil que a gente vive no país, né, um país que já tem um passado de escravidão, de violência racial, né, toda essa dificuldade que ele tem, né, o país, e agora a gente está nesse momento muito difícil, né, mas eu penso sempre, eu passei por vários momentos assim, percebo como a gente pode, nesses momentos difíceis, se unir, né, se aproximar e se fortalecer para construir. Tem uma pergunta aqui do Jorge Fernando Vieira, mas você já respondeu, quanto tempo dura a sua incursão no Ver o Peso, a frequência, né, você já comentou. A gente está terminando, e você falou no começo sobre a questão da herança, né? Como é que você quer deixar, o que você quer marcar, o que você gostaria de deixar de mensagem, né, para as fotógrafas ou para outras nayaras que ainda não se descobriram e ainda não perceberam o que são, tem questões de identidade. O que você poderia deixar de mensagem final, por favor? Primeiro, obrigada, né, pelo espaço, né, de estar aqui com você. Mas eu falo assim, principalmente agora. Recentemente a gente teve aqui em Belém alguns relatos de abuso com um fotógrafo que é muito conhecido. E durante esse movimento de exposição desse fotógrafo, muita gente falou assim, Nayara, você pensa em se posicionar? Tu vai querer ficar queimada? Então, eu fiquei muito pensando. E se for para denunciar, que a gente fique queimada. Mas, se eu puder deixar de dica, para quem está começando ou não, para jamais ser refém de salão, para jamais ser refém de curadoria e pensar para quem que é essas fotos que vocês estão fazendo. O trabalho que está sendo construído, para quem você quer deixar, é a memória de quem, a quem realmente serve a imagem que você está fazendo, porque a gente precisa aprender a se posicionar, só que mesmo a gente se posicionando, se instruindo, por sermos mulheres, a gente sempre vai ter a nossa fala deslegitimada. Então, a gente precisa de coragem, precisa sempre estar estudando, compreendendo assim que o conhecimento ele vem sim de dentro da academia, mas não apenas. Então, ouçam, se permitam experienciar aquilo, né? Não sejam reféns disso daí. Se você for chegar nesses espaços, adentrar os salões de arte, que seja através realmente das suas lutas, das suas demandas, fotografando aquilo com honestidade, porque é muito delicado. Assim, às vezes a gente fica à mercê, porque a gente acredita que roubam nossos locais. Foi uma coisa que eu falei assim, durante essa situação que aconteceu desse brother, não vou expor ele aqui, porque, enfim, muita gente conhece, acho que até tu conhece. E aí, tipo assim, se a gente não falar, não tem quem fale, não tem quem confie na gente. Então, alguém que tem um pouquinho mais de nome precisa dar a cara a bater, porque até então aqui em Belém ninguém falou nada. E ele vai continuar fotografando os terreiros por aí. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, se prevenir, acreditar sempre no trabalho, aprender a
a entender um movimento predatório também quando acontece, porque muitas de nós, quando a gente está no início da nossa fotografia, a gente é abordada com o seu trabalho, e aí tem muitos fotógrafos mais velhos que se apropriam de um discurso que romantiza o seu próprio trabalho para ter acesso a garotas menores de idade. Então, galera, se empoderem, confiem no trabalho de vocês, conversem com outras mulheres, conversem com educadoras, com outras fotógrafas. Não são todos fotógrafos que são assim, mas a gente precisa sempre estar alerta, principalmente aqui dentro dessa região, que é uma região que ela facilmente é estereotipada, facilmente ela é colonizada. E a imagem daqui vai para fora. E o que passa aqui com as mulheres daqui não chega para fora. Então, saber, né, com responsabilidade a quem seu trabalho está servindo e sempre procurar trabalhar com honestidade, porque eu sou muito do plantar e colher. Então, pratique a bondade que você vai colher bondade. Então, eu acho que é um pouco disso. Muito obrigada a todo mundo que ficou, né? A você, super gentil. Acho você muito bonito. Poxa, adorei. Olha, tem uma coisa para te falar. Aquela exposição foi muito importante que eu visitei, porque ali passaram tantos estudantes, e uma das coisas assim que eu mais penso na hora, porque eu já fui uma estudante que uma das coisas que fez com que eu olhasse para artes visuais foi ir em uma exposição, foi ver trabalho de outros artistas daqui. Então, quando eu vi a quantidade de mulheres incríveis, algumas minhas amigas juntas naquele espaço, pessoas que eu nunca nem imaginei, como o coletivo o Trovoa, eu fiquei, assim, encantada. E quando eu vi depois a Júlia falando nos vídeos, e eu ficava assim, é isso, é esse o caminho. Então, se possibilitar, dialogar dentro dos nossos espaços, compreender nossos privilégios, porque, enfim, é isso, é tentar destravar esses gatilhos para que a gente deixe alguma coisa para as pessoas que estão vindo. Eu acho que esse é o nosso maior compromisso com a imagem. Muito obrigado. Assim, eu na perspectiva de fazer exposições, você está falando da exposição Retrato de Mulheres por Mulheres, que está no SESI, está fechada agora, né, mas a gente tem expectativa de abrir. É impressionante, né? Eu penso sempre nessa perspectiva, né? Me identifico muito com o que você falou da questão de ser um educador, de trabalhar com imagem. Exatamente. Vale isso, né? Ali foram, em um mês assim, um mês e mais 7 dias, 37 dias, foram mais de 16 mil pessoas que passaram Muita por ali. gente. E que você pode fazer um trabalho, que a gente tem que não falar só com a gente, né? Assim, eu conheço você, né? Muitos dos seus amigos, muitas pessoas, é um círculo, mas a gente tem que atingir mais pessoas, né? E pela educação é o caminho, né? Pela imagem é muito forte, a imagem que você produz, a imagem assim, para mim também foi muito importante. Eu já trabalho com essas questões há muitos anos, mas pude aprender muito ali e me abriu outras formas de pensar e ver, né? A gente tem que estar aberto para isso. Eu percebo que você está aberta e eu fico otimista, né, com essa geração de jovens fotógrafas, né? Várias amigas suas aqui que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fico assim impressionado e eu quero muito agradecer de coração e emocionado assim que vocês fazem, porque dá uma esperança, né? Já estou num caminho, né? Mas vocês têm muito caminho pela frente e perceber que vocês estão aí. Muito obrigado de coração. Mas é uma luta, como eu disse, coletiva, né? Então, a gente precisa desses espaços, assim. Então, acessibilizar esses espaços, se a gente puder acessibilizar, é o que a gente tem que fazer, assim. Porque todo mundo pode falar. Então, a gente precisa só possibilitar que todo mundo seja ouvido dentro das nossas bolhas e tal. E, enfim, adorei aquela exposição, assim. Eu conheci também outras fotógrafas que eu não conhecia, e eu fiquei perturbadinha. E eu falei, putz, é isso, saca? Espero que outras fotógrafas adentrem esses espaços. Assim, confio, acredito muito nisso. Precisamos, também. Muito obrigada. Vamos lá. Obrigado, Até mais, João. força. Tchau, tchau. A gente vai se ver. Tchau.